tic-tac, a coisa vai ficar feia para o Sérgio Moro. No último vídeo eu mostrei como o líder do governo Bolsonaro falou que a prioridade agora é ir para cima do pessoal da Lava Jato e não deixar esses crimes do Sérgio Moro e do Dallagnol ficarem impunes. Lembra disso? Pois bem, agora estão vazando mais conversas entre os procuradores da Lava Jato e entre eles e o juiz Sérgio Moro. E é uma mais bomba que a outra. Vazou uma ontem sobre o fato de que os juízes, os procuradores da Lava Jato se encontravam periodicamente com os desembargadores do TRF4. Ou seja, você tem o pessoal da acusação se encontrando fora da agenda, encontros secretos, com os juízes da segunda instância. E aí, nesses trechos de conversa, o Deltan Dallagnol chega a falar, olha, eles vão fazer o que o Moro quer dizer, o Moro era o chefão da Lava Jato, e até os juízes da segunda instância, eles eram pau-mandados do senhor Sérgio Moro. Olha só, uma das revelações, eu vou ler aqui, inclusive, o que vazou, foi sobre os ministros do TRF4 com a Gabriela Hart. O senhor Deltan Dallagnol falando. Aí o Dallagnol vai e fala assim, Januário, é o Januário Paludo, procurador da Lava Jato, foi falar com desembargadores no TRF, o Tribunal Regional Federal, no caso da quarta vara, que é em Porto Alegre, onde condenaram o Lula em segunda instância. Na conversa, parece que eles manifestaram amplo apoio, inclusive com eventual necessidade de vara de recursos humanos. Quer dizer, você tem os juízes aí apoiando a acusação. E você já sabe que os juízes não podem julgar réu nenhum porque eles estão apoiando a acusação. Como falaram em juízes, uma opção a avaliar seria a exclusividade da Gabriela, juíza do copia e cola, ou seja, a exclusividade da Gabriela Hart em auxílio também. Há muitos casos menos relevantes de corrupção e poderia ser um modo de dar vazão. Isso está na lista de tópicos a conversar quando você retornar para a rotina da vara, depois desse trágico acidente. Não falaram qual acidente foi. Minha conversa foi com o vice-presidente do TRF4, já que o presidente não estava. Ele externou a posição do TRF de total apoio à Lava Jato, tanto em termos de servidores quanto de juízes. Ou seja, vou repetir porque tem gente que às vezes é tão que não entra. Até na minha eu tive que reler 2 vezes. Ele externou a posição do TRF4 de total apoio à Lava Jato, tanto em termos de servidores quanto de juízes. Ou seja, eles estão apoiando, os juízes do TRF4 estão apoiando a Lava Jato. Quer dizer, você já sabe que esses 3 patetas, qualquer um da Lava Jato, não falo só do Lula, qualquer um que eles tenham julgado, eles são suspeitos para julgar, porque eles estavam do lado da acusação. E isso é claríssimo. Eu falo mais sobre isso e de outros vazamentos que tem, que dá para conectar com esse, dá para ligar os pontinhos direitinho. Aí ele fala, falei que se ficássemos apenas com uma parte, um só juiz não daria conta. Eles apenas dependem do que o Moro quer. O Moro era o chefão, até os 3 patetas do TRF4, eles obedeciam o Moro. Inclusive o Gebran, muita gente não sabe, ele era juiz lá em Maringá, amigão do Sérgio Moro. Ele foi escolhido a dedo, era assim, Gebran aqui no TRF4, junto com o Paulsen, com o Thompson Flores, aí depois saiu um deles, entrou o Vitor Laus. Inclusive o Vitor Laus é sobre ele que é o próximo vazamento, vazamento que foi hoje. Qual foi o vazamento? O vazamento que mostra que o pessoal da Lava Jato queria usar a imprensa para pressionar o Vitor Laus a fazer uma atitude num processo do Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro, para quem não sabe, ele é o presidente da OAS, foi ele quem delatou o Lula. O Lula está preso por causa da delação do Léo Pinheiro. E eles queriam pressionar o Léo Pinheiro a delatar o Lula. Então eles queriam usar a imprensa para isso. Eu vou dar os detalhes aqui. Vamos lá? Vamos lá no Léo Pinheiro? Isso aconteceu o seguinte, em 2015, o Léo Pinheiro, eu abri aqui uma parte que eu vou mostrar, o Léo Pinheiro foi condenado pelo Sérgio Moro por corrupção, lavagem de dinheiro, blá blá blá, tá. Aí, em 2016, ele começou a ser julgado no TRF4. Aí os 3 patetas estavam julgando o Léo Pinheiro, e aí um dos desembargadores, o Vitor Laus, pediu vista. Pediu vista, você deve se lembrar no STF, é quando um dos juízes falou, eu não estou muito inteirado desse caso, eu preciso de um tempo a mais para julgar. Tá, ele pediu vista e o processo ficou travado. Saíram notícias na mídia naquela época que isso era bom, porque a Lava Jato ainda estava negociando termos da delação premiada com o Léo Pinheiro. Então era bom que parasse um pouquinho o processo e não corresse muito rápido. Tá, os procuradores estavam felizes, tal, até que chegou nesse dia aqui, ó. Leia bem essa matéria da Folha. Delação de sócio da OAS trava após ele inocentar Lula. Dá para ver a data aí? 1/6/2016? Dá para ler? Dá para ler a data, né? Pois bem, no dia 1º de junho,
acabou o sonho da Lava Jato de ter alguém delatando o Lula. Ele inocentou o Lula. E não era a primeira vez, já era a segunda ou terceira vez que ele inocentava o Lula. Aí ferrou. Aí o pessoal da Lava Jato ficou naquela, peraí, não vai ter delação do Léo Pinheiro, não vamos pegar o Lula. Ferrou. Sem Lula não dá. Eles queriam o Lula. Aí foi passando tempo, e aí o pessoal da Lava Jato começou a ficar desesperado. Até que o senhor Deltan Dallagnol chega no chat e fala com algumas procuradoras, e as procuradoras dizem, a gente tem que fazer com que esse processo do Léo Pinheiro na segunda instância ande, para que ele seja pressionado a delatar. Aí eles, caramba, será que vai dar? Será que não vai dar? Aí o Sérgio Moro vai lá e prende o Léo Pinheiro por obstrução de justiça. Aí o Léo Pinheiro estava preso, porque o cara solto não vai delatar, mas o cara preso delata até a mãe. O cara bilionário, a gente não tá falando de um cara qualquer preso, tá falando de um cara bilionário, um cara acostumado a andar de iate, a sair, a comer tudo do bom, do melhor, restaurante 5 estrelas, tudo que você imaginar da vida boa é o que o Léo Pinheiro tinha. Aí de repente ele tá preso lá em Curitiba e sofrendo tortura psicológica de que ele vai ficar 26 anos preso. Imagina o problemão que tava o Léo Pinheiro. E o pior, o processo dele na segunda instância paralisado, mas o fato do processo na segunda instância estar paralisado era bom, porque se ele não for condenado, não dava para o Moro mantê-lo muito tempo preso, alguns meses e tal, ele ia acabar sendo solto. Tá, o que acontece é o seguinte, o Dallagnol, em determinado momento, fala no chat, gente, a gente tem que fazer com que esse pedido de vistas seja jogado para fora e o Vitor Laus finalmente julgue, destrave esse processo. Ele tem que destravar o processo. Como é que a gente faz isso? Tentaram no TRF conversar com eles, não conseguiram. Aí tentaram contato com os ministros. Aí descobriram que os dois outros ministros do TRF4, o Gebran e o Paulsen, eles ficaram assim chocados com o fato de que o Vitor Laus pediu vistas. E que eles falaram mais ou menos assim, esses dois são do nosso lado, o Vitor Laus não tá. Aí o Deltan falou, olha, seria a hora talvez a gente falar com os abutres da imprensa, eles chamam de abutres, pra falar que a gente faz um relatório de quantos processos estão parados por vistas e aí a gente consegue pressioná-lo a tirar as vistas do processo e liberar o processo para julgamento. O que aconteceu foi o seguinte, logo depois disso todos os procuradores fizeram uma grande ação para pressionar o desembargador Vitor Laus. Ele tirou as vistas do processo, ou seja, ele destravou o processo e pouco tempo depois o Léo Pinheiro foi condenado em segunda instância. E aí o Léo Pinheiro delatou o Lula, delatando o Lula, o Léo Pinheiro foi solto 3 meses depois. Com a delação do Léo Pinheiro finalmente acertada depois de vários meses em que ele delatou o Lula, deu para eles ligar esses dois pontos, Petrobras, Lula, mesmo sendo um triplex que não era dele, e aí conseguiram ligar o sítio também. Por isso que a juíza do Copicola copiou e colou tantos trechos da sentença, que ela tinha que usar a delação do Léo Pinheiro do triplex para ligar o sítio também, para ligar essas duas coisas que não eram do Lula, do sítio do amigo do Lula. Anota num caderninho, num papelzinho. Sérgio Moro vai acabar preso. A força política que está vindo em cima dele é muito grande e nesse dia vai ter mimosa para todo mundo. Quem quiser ajudar, embaixo botão seja membro, ou tem o nosso Pix, PicPay, apoio, conta bancária no primeiro comentário. Falou!